puedo ayudar a mi mamá a comprarle su medicamento, puedo pagarme mis clases de inglés. The Empowering Communities Initiative ensures career opportunities to young people from disadvantaged communities. Ahora puedo pagar el colegio a mi niña, puedo ayudar a mi mamá a comprarle su medicamento, puedo pagarme mis clases de inglés. The Empowering Communities Initiative ensures agente de mudança, e convidamos ao palco os representantes das instituições académicas. Primeiro, chamo o professor Dr. Waldemir Joseph Zmaniak, da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Convidamos agora o professor Dr. José Lopes, do Instituto Superior das Ciências Econômicas e Empresariais. Tenha a bondade, por favor. Seguida, chamamos o professor Dr. José Mascarenhas, da Universidade de Santiago. E convidamos agora a nossa moderadora, a senhora Kathleen Semedo. Tenha a bondade, por favor. Kathleen Semedo é funcionária pública com mais de 6 anos de experiência em diagnóstico por imagem, saúde pública e atualmente atua no sistema judicial. Exerce também funções como coordenadora de orientação estudantil e relações externas da Associação Maracanã. Como defensora do combate ao crime, dedica-se a prevenir o aumento da criminalidade e do vandalismo entre os jovens nas escolas, dando prioridade à educação juvenil como fator-chave para a mudança. Em 2020, foi contemplada com a Bolsa Mandela Washington, atribuída pela Yale Initiative, em reconhecimento pela sua dedicação ao trabalho comunitário. Faça honra, por favor, a nossa moderadora, tenha vontade. Olá, bom dia, boa tarde. Prometo que nós vamos respeitar o tempo, porque é necessário respeitar o tempo. Antes de mais, agradeço em nome da comunidade Summit pela presença de todos. Têm sido 2 dias intensos de conhecimento, de progressão, de desenvolvimento e também de acréscimo nos nossos skills, ok? Então, para começar, a nossa mesa de debate será de 45 minutos. Vamos ter 2 rondas de perguntas. Eu vou ser mesmo estrita para que todo mundo respeite os 5 minutos. Hoje eu estou entre académicos, eu adoro academia. E então vai ser muito, muito bom. O tema da nossa mesa redonda vai ser a investigação e desenvolvimento social, a universidade como agente da mudança. Então, para isso, nós convidamos os nossos painelistas. Eu vou aproveitar para começar a ler a biografia. São pessoas que todo mundo conhece, são pessoas que em algum momento já exerceram cargos importantes aqui da nossa sociedade. Começo pelo senhor Dr. Waldemir Zmaniak, espero ter pronunciado bem o nome. É professor universitário, é oriundo da Polónia, tem 101 anos, possui doutoramento em linguística aplicada pela Universidade de Poznań, na Polónia, e pós-doutoramento em literatura hispano-americana pela e também pós-doutoramento em literatura hispano-americana pela Universidade Fernando Pessoa de Portugal. Trabalha na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, onde coordena desde 2002 a área científica de Ciências da Comunicação. Entre agosto de 2016 e setembro de 2021, desempenhou a função de reitor.
Tem vasta experiência profissional realizada na Polónia, Espanha, França, Portugal. Nas suas investigações interessa-se principalmente pelas interações entre língua e cultura no contexto da comunicação social e pela relação entre literatura e outras artes. É autor de vários trabalhos científicos e divulgação científica. Os seus últimos trabalhos têm a ver com a literacia oceânica de Cabo Verde. Peço um aplauso ao senhor doutor. Não, já estamos a dar. O nosso segundo palestrante é o meu caro vizinho, é também de Ponta d'Água, muito importante dizer. O nome é José Maria Gomes Lopes, é professor e investigador do Estudo Superior de Ciências Económicas e Empresariais, o ICE, na cidade da Praia, onde coordena o núcleo de investigação e projetos de pesquisa Como Cultivar, promoção do desenvolvimento sustentável em ilhas tropicais e o projeto Juventude, adaptação às mudanças climáticas. É também investigador afiliado no RAISE, Resilient and Sustainable Islands Initiative, uma rede global de consultoria para os pequenos estados insulares em desenvolvimento, os chamados SIDS, do Overseas Development Institute, sediado em Londres. José Lopes é igualmente professor visitante na Universidade de Santiago, na Praia, onde leciona a disciplina de elaboração e avaliação de políticas públicas no mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local. É fundador e diretor executivo do Instituto de Liderança para a Inovação Social, uma empresa social focada no desenvolvimento sustentável das comunidades, enquanto Mandela Washington Fellowship, ativista do desenvolvimento comunitário e defensor do desenvolvimento bottom-up, tem contribuído para a implementação de vários projetos sociais. Atualmente, José Lopes é vice-presidente da plataforma das ONGs de Cabo Verde, em representação da Associação para o Desenvolvimento Comunitário de Picos Acima. Aplausos ao Sr. José Lopes. Não menos importante, uma figura muito conhecida da nossa sociedade, nós temos o professor Dr. José Luís Mascarenhas Monteiro. Ele vem da Universidade de Santiago. Ao longo da sua carreira, iniciou atividade em Portugal como consultor de seguros nas companhias American Life Generally entre 1990 e 1992 e como professor de matemática entre 1992 e 1994. Em Cabo Verde, desempenhou funções de destaque como administrador do IAD e gestor do Fundo de Desenvolvimento Empresarial entre 1994 e 1998. Foi membro do Conselho para Assuntos Regionais pela Ilha de Santiago entre 1995 e 2001 e administrador do EMPA entre 1996 e 1998. Foi presidente do IFP e coordenador do projeto do Banco Mundial para a Formação Profissional entre 1998 e 1999, bem como diretor-geral do Hotel Oase Atlântico Praia Mar entre 1998 e 2001. Foi ainda professor universitário no ICE e na Unipiaget entre 1996 e 2007. Foi diretor de estudos e projetos do Cabo Verde Investment entre 2013 e 2005, CEO da Technicil Hotels e Resorts, responsável pela implementação do Vila Verde Resort em Santa Maria entre 2007 e 2011. É sócio fundador da Universidade de Santiago, onde exerce diversos cargos de gestão académica e institucional desde 2008. Atua como consultor do Governo de Cabo Verde e do Banco Mundial desde 2021. Participando em projetos nas áreas do turismo residencial, financiamento do ensino superior e transformação digital. Aplausos ao Sr. Dr. Mascarenhas. Muito obrigada. Então, nós vamos contar com 45 minutos. Vamos ter 2 rondas de perguntas. O tema do nosso debate, então, é investigação e desenvolvimento social. A universidade como agente da mudança, nós estamos no século XXI, nós estamos no século de progressões, então, nós vamos ver com essa mesa de debate, vamos ver como é que vamos trazer para a sociedade civil, para o desenvolvimento comunitário, os projetos que são elaborados nas universidades pelos estudantes, tanto da licenciatura, do mestrado ou do doutoramento. Para a primeira ronda, só vou ativar aqui o meu telefone, porque vou levar isto mesmo a sério, desculpem. Eu sou um pouco militar. Ok, para a primeira ronda, eu gostaria que o doutor, qual é o nome mais simples? Zimanac vai responder então. Para a primeira ronda, nós temos 5 minutos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: como tem a universidade contribuído para a investigação e construções de soluções dos problemas sociais de Cabo Verde?
Muito obrigado, Dr. Kathleen. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço à organização Wicker o convite para o debate de hoje e não escondo que sinto-me bastante intimidado perante um fórum tão ilustre. E respondendo diretamente à pergunta da doutora Kathleen, penso que se olharmos para o mundo universitário em Cabo Verde, podemos dizer que atualmente universidades estão na fase de consolidação. O mundo universitário em Cabo Verde conta apenas com 25 anos de existência. A Universidade João Piaget, no próximo ano, vai celebrar o seu 25º aniversário. Eu tive a sorte de acompanhar durante aqueles 25 anos o desenvolvimento da Universidade João Piaget e, de alguma maneira, também da Ilha de Santiago. E penso que devemos estar longe de qualquer triunfalismo. As universidades podiam fazer muito mais e, de alguma maneira, apesar da existência de várias universidades em Cabo Verde, na Ilha de Santiago, em São Vicente, eu penso que ainda não se sente de verdade nem a cultura universitária, nem os resultados da investigação da sociedade. Podíamos ser muito mais aproveitados e também com os olhos virados mais para a sociedade. Posso dizer que comecei a interessar-me por Cabo Verde antes de vir aqui. Foi por volta do ano 2001. Na altura eu vivia em Portugal, trabalhava na Universidade Fernando Pessoa e recebi a proposta de integrar a comissão instaladora da Universidade João Piaget. E comecei a preparar, a primeira tarefa que tive foi preparar regulamentos. Foi pouco interessante, mas tinha que ser feito. E na altura comecei-me a interessar por Cabo Verde. E durante meio ano só lia livros sobre Cabo Verde ou de autores cabo-verdianos. Porque pensava que como posso trabalhar para uma universidade se não sei nada sobre o país. Depois, alguns meses depois, vim para Cabo Verde, comecei a falar com as pessoas que encontrava, colegas, estudantes, etc., sobre aqueles livros e ficava um pouco desiludido. As pessoas diziam, sim, Germano Almeida, eu sei quem é, mas não li nada. Depois, numa conversa com estudantes, não, foi um exame de recurso, onde eu participei como suplente. Como não conhecia bem o programa da disciplina, era algo relacionado com a estilística, eu perguntava, qual é o teu livro preferido? E 9 estudantes seguidos diziam Chiquillo. Chiquillo de Baltasar Lopes. E eu pensei, não, algo ainda está por fazer. Portanto, penso que em Cabo Verde temos ainda muitos desafios e há muitos problemas sociais, mas as universidades nem sempre são bem aproveitadas. E o que falta, e penso que podia acontecer, tal como hoje, agora, jovens empreendedores apresentaram as suas propostas para negócios, as universidades também podiam apresentar projetos de investigação que eventualmente podiam merecer financiamento devido à sua relevância para a sociedade cabo-verdiana. Em Cabo Verde não temos nenhuma instituição, às vezes esperamos demasiado do Estado, mas não temos nenhuma instituição, tal como a reformulada em Portugal, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que avalia os projetos independentemente da procedência deles e depois atribui financiamento para trabalhos científicos. Não quero roubar o tempo aos meus ilustres colegas, mas penso que o que podia-se melhorar a curto prazo em Cabo Verde é mesmo criar uma competitividade entre universidades para apresentarem projetos de relevância social. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, pela sua explanação. Agora,
Sigo a jornada e vamos para o Dr. Lopes. Também vou só refrescar a pergunta. Como tem a Universidade contribuído para a investigação e construção de soluções dos problemas sociais de Cabo Verde? Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Bem, eu antes de responder a pergunta em si, eu gostaria de fazer um enquadramento do Estatuto do Saber e do Conhecimento, digamos que é o objeto das universidades. Há alguns anos, o Conselho das Universidades de Quebec, em Canadá, pediu ao famoso filósofo francês Jean-François Lyotard para refletir sobre o Estatuto do Saber, do Conhecimento Científico nas sociedades pós-modernas. E ele, do estudo, tirou algumas conclusões, que o saber hoje é caracterizado pela aquilo que ele chamava de uma certa incredulidade, ou seja, o saber encontra-se em crise porque as grandes narrativas que legitimavam o saber, o conhecimento enquanto fator de libertação do homem, do progresso da ciência, da libertação, etc., etc., já não fazia sentido para as sociedades modernas ou informatizadas que viam o conhecimento como um instrumento de poder e de desenvolvimento econômico. E as universidades que foram fundadas, e, digamos, a razão de ser das universidades é produzir conhecimento para, digamos, o progresso humano, a libertação do homem, da consciência, etc., mas também passou com a pressão, digamos, das novas necessidades, de novos modelos de economia que exercem, digamos, uma pressão sobre os centros de formação, universidades, no sentido de produzirem técnicos para servir à economia. A universidade e o conhecimento científico passou a ser, digamos, um objeto de mercantilização. Ou seja, as universidades começaram a produzir o conhecimento não só para alimentar a ideia de libertação humana através do saber, mas para servir à economia. E aquilo que nós temos que perguntar sobre o nosso caso em si, de Cabo Verde, é o contexto do surgimento das universidades. O professor Joseph disse que as universidades, enquanto tal, universidades, têm mais ou menos 25 anos. O ISCE foi fundado em 1990, 91. Quer dizer, um instituto, uma instituição de ensino superior, não é? Podemos mudar o nome. O ISCE continua a ser um instituto de ensino superior. Em Cabo Verde nós temos institutos, temos universidades. Digamos, as categorias são diferentes, mas o objeto em si é basicamente a mesma coisa. E pronto, o ISCE, também as outras instituições, surgiram nesse sentido, para dar resposta à demanda do mercado. O ISCE formava e ainda continua a formar contabilistas, marketeers, gestores, porque há uma demanda do mercado. E aquilo que nós devemos perguntar hoje é qual é o caminho que as universidades têm que seguir. É produzir o conhecimento, quando o conhecimento fundamental, ou produzir o conhecimento ou formar técnicos competentes para responder à demanda do mercado. E nós, devo dizer isso de uma forma muito contundente, de alguns anos para cá, nós temos assistindo a uma certa, eu diria, não inferiorização, mas desvalorização do diploma universitário. Vejam que quando rios de dinheiro são canalizados para a formação profissional, inclusive, houve um programa, acho que ainda está em vigor, que é, como é que se chamaram isso? Da transformação, ou seja, da reconversão do diploma universitário. Ou seja, uma pessoa vai à universidade para capacitar-se e depois estar em condições de servir a sua comunidade, mas alguém diz, não, tu tens que reconverter os teus conhecimentos para os novos, outro tipo de conhecimento, porque aquilo que você aprendeu na escola, eventualmente não serve. É isso que nós temos que perguntar. Qual é o lugar das universidades, enquanto centro de produção de conhecimento, aqui hoje em Cabo Verde? Há dias eu ouvi o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento dizer basicamente a mesma coisa, que é necessário incentivar as pessoas
optarem-se digamos, por cursos técnicos, profissionais, porque depois vão ganhar mais. E nós perguntamos, o saber, ou seja, é o propósito de nós conhecermos só porque vamos ter um salário? Eventualmente que sim, mas nós, nos últimos anos, temos tido, digamos, a ver que as pessoas mesmo formadas nas escolas profissionais, há muitos técnicos que estão a abandonar, porque, pronto, se o seu conhecimento é valorizado em outros mercados, em outros sítios, eu vou vender a minha força de trabalho em Portugal, em França, eventualmente. Eu acho que, nesta primeira fase, nós temos que rever qual é a função das universidades, não é? E, enquanto motor de transformação social, como é que nós nos relacionarmos com as comunidades e com o país, e qual é o papel do Estado, não é? Nessa questão de, em conjunto com as universidades, servir melhor o país. Agora vou só relembrar a pergunta ao doutor. Como tem a universidade contribuído para a investigação e construção de soluções dos problemas sociais de Cabo Verde? Tem ali um microfone que pode usar. Ok, muito boa tarde. Aproveito a oportunidade para cumprimentar e agradecer a organização, né, desse brilhante evento, e também cumprimentar os colegas do painel. E sinto-me à vontade, sinto-me em casa, porque passei pelas duas instituições, primeiro no ICE, no curso de Gestão e Marketing, 97, fui professor lá, Gestão de Recursos Humanos. Piaget, a minha casa, com o Gimaniac, tivemos lá vários anos, onde também exerci papel até de coordenador de curso de Economia e Gestão, e acabamos por fundar a Universidade de Santiago em 2008, né? E comemoramos agora 17 anos. O nosso objetivo na criação da Universidade de Santiago sempre foi, portanto, ajudar Cabo Verde a mudar o destino dos cabo-verdianos. Nós chegamos à conclusão, os promotores da Universidade de Santiago somos 4, somos todos do interior de Santiago. E chegamos à conclusão que um estudante do interior de Santiago, para fazer o ensino superior, teria que suportar o triplo do custo de um estudante de Praia ou de São Vicente. Então nós quisemos mudar esse destino, né? Dissemos, nós vamos levar a universidade para o interior de Santiago, ou em vez de obrigar os santiaguenses, portanto do interior, a custear o triplo do valor para poderem ter acesso ao ensino superior. E ninguém acreditava que isso era possível. Toda a gente dizia, isso é um fracasso, vocês não vão conseguir levar os doutores para o interior de Santiago, obrigarem a fazer essa deslocação pendular diariamente. E nós dissemos, é possível. E conseguimos uma coisa inédita, de todos os nossos fundadores e colaboradores na fundação, são pessoas que estavam em outras instituições, inclusive eu, o reitor, que tinha uma responsabilidade nos institutos jurídicos e sociais, e conseguimos mobilizar um conjunto de voluntários que muitos decidiram deixar a instituição que estavam para associar ao projeto da Universidade de Santiago. Este foi o segredo da Universidade de Santiago. Portanto, o voluntariado, pessoas desinteressadas que gostaram do projeto e associaram. E os verdadeiros fundadores ou donos do projeto ficaram escondidos e deixaram os outros ganharem protagonismo e ir. E isso resultou muito bem. Comemoramos agora 17 anos e ficamos muito orgulhosos de ver a Universidade de Santiago com mais de 1.500 alunos, 1.500 formados, doutores, quase 100 mestres, e a chegar a todo o país, todas as ilhas, com muitos estudantes, chegar à diáspora e a chegar a todo o mundo com alunos angolanos a viverem na Rússia, assistir à aula conosco. Os alunos nos Estados Unidos, outro dia tive uma experiência muito interessante, estava numa aula
com um aluno em Brockton, eu a mandar cumprimentos e felicitação para o nosso Major de Brockton, ele disse, olha, está aqui ao meu lado, aproveita para lhe cumprimentar. Então aproveitei na aula para felicitar esse nosso Major. Portanto, é a dimensão que a Universidade de Santiago atingiu atualmente, que nos orgulha muito e deixa-nos o desafio, né? O grande desafio que eu acho que existe em Cabo Verde, que é crítico, é que a política não entendeu que o conhecimento é um aliado. E quem faz investigação, quem produz conhecimento, ainda é entendido como persona não grata. Por quê? Eu acho que o problema está na origem. Por quê? Porque a ciência vive da problemática. Nós ensinamos os nossos alunos, quando estão a fazer investigação, que o primeiro passo da investigação é a problemática. Você tem que problematizar. Se não há problema, não há solução. E para a ciência o problema é quando há algum fenómeno que não tem explicação. A ciência serve para explicar fenómenos desconhecidos. E nós temos que começar pela problematização. E a política não consegue entender que a ciência vive disso. Então nós, quando há um fenómeno que parece que está tudo bem, vamos procurar arranjar um problema no meio disto. E quando problematizamos, a política acha que nós somos persona não grata. E não vê que o nosso objetivo é comum. É a procura de solução. E que a ciência deve andar à frente da política para abrir caminho. Então esse é o grande problema de Cabo Verde, no meu entendimento. Um outro problema que eu acho que é crítico é que é o salto que a academia tem que dar. Em vez de produzir conhecimento, produzir competência. E nós entendemos que a competência é formada por 3 palavras fundamentais. O conhecimento, sim, mas a habilidade e atitude para formar a palavra-chave é fundamental. Então, nossa universidade tem que fazer esse salto para formar competentes. Eu muitas vezes digo aos meus alunos, nós não estamos aqui para vender diplomas. Se não vão à Secretaria-Geral, perguntam quando é que é o diploma, compram, vão-se embora. Nós estamos aqui para formar competentes, internacionalmente competitivos. E para isso nós temos que dar o litro, temos que trabalhar. Não podemos aceitar que um estudante queira, de fato, acabar o curso sem ler uma página. Não é possível. E muitas vezes nos pressionam para dar notas altas sem terem lido uma página. Eu disse, como é que é possível? Nós não queremos formar quadros para irem para a Europa, para irem para os Estados Unidos, para irem trabalhar na limpeza e na construção civil. Nós queremos formar pessoas para irem para os Estados Unidos para trabalhar na área em que foi formada. Por isso você tem que saber o que é que um americano está a fazer para ganhar competência. O que é que um chinês está a fazer para ganhar competência. E você tem que ter o mesmo trabalho. Se não nada feito, andamos todos aqui a enganar uns aos outros. Não é esse o nosso papel, não é esse o objetivo que esteve na origem da criação da Universidade de Santiago. Eu fico por aqui. Obrigado. Obrigada aos palestrantes pela excelente explanação da primeira pergunta. Eu acho que as pessoas que estão cá podem ir pensando nas perguntas. No final da segunda pergunta, nós vamos ter a oportunidade das pessoas que quiserem participar depois da segunda pergunta. Só para fazer uma pequena síntese, então nós estamos a ver que em Cabo Verde, desde os anos 90, a educação universitária, a educação superior tem sido a prioridade para todas as pessoas, independentemente se é da área financeira, da área da saúde ou se é da área educacional. Também eu sei que do histórico de Cabo Verde em relação à formação dos professores primários, da formação do ISE, que agora é atualmente a Universidade de Cabo Verde. Então nós temos que ver que o desenvolvimento comunitário também tem acompanhado esse engajamento. E depois a universidade, ele é o motor do conhecimento. Nós, quando adquirimos o conhecimento, nós adquirimos tudo. Nós podemos ver uma pessoa que vai à universidade
universidade, que termina a universidade, ele é um ativista social com maior capacidade de priorizar aquilo que vai implementar. Nós, quando eu estou a dizer, nem estou somente a dizer sobre as questões do ensino superior, mas também das formações básicas que se fazem sobre a liderança, sobre a economia, sobre o empoderamento, sobre o desenvolvimento sustentável, que são questões que atualmente são prioridades para os países insulares como Cabo Verde. Então, sem mais delongas, agora vou para a segunda pergunta. Também agradecia que os meus colegas respeitassem o tempo. Como sou mais nova, fico um pouco intimidada para dizer a esses senhores, com doutoramento e muitas outras coisas, que o tempo está a terminar. Eu também já estive a colaborar com a Universidade de Santiago durante 5 anos. Estive lá com eles e é uma universidade que tem desenvolvido bastante e eu acredito que aqui há quadros da Universidade de Santiago. Então, para a segunda pergunta, vamos com o doutor. Como é que podemos divulgar a investigação que é feita nas universidades e promover a sua aplicação junto das comunidades mais afetadas pelos problemas sociais? Muito obrigado, doutora Catarina. Penso que aqui cada universidade pode falar das suas experiências. No caso da nossa universidade, o conhecimento é divulgado de várias maneiras e aqui queria sublinhar algumas questões relacionadas com a missão da própria universidade. A missão da Universidade João Piaget foi definida como contributo para a qualidade de vida dos cabo-verdianos através do conhecimento e da ciência. E penso que entre várias questões, que podíamos falar 2 horas, entre várias questões que podíamos citar como exemplos, penso que um campo onde temos já algumas experiências é o campo das ciências de saúde. No caso da Universidade João Piaget, por exemplo, existe a clínica de fisioterapia que é aberta a qualquer pessoa interessada. E lá vêm as pessoas para fazer tratamento, pagam uma taxa simbólica. Há também crianças que são atendidas com várias doenças, com paralisia cerebral. E ali o que é importante é que a clínica não se limita ao tratamento terapêutico, mas também oferece assistência sobre o estilo de vida, sobre a prevenção e sobre o possível seguimento. E esta parte penso que é tão importante como a própria parte terapêutica. Eu, como não sou de ciências de saúde, não posso dar aqui muitos exemplos sobre aquilo exatamente que fazem as minhas colegas da clínica de fisioterapia, mas penso que o estilo de vida, ou já o Hipócrates, o pai da medicina, o papel do Hipócrates na medicina foi decisivo porque ele foi o primeiro quem separou a medicina do pensamento mágico e relacionou as doenças como estilo de vida. E penso que na nossa universidade já houve vários projetos relacionados com este tipo de questões. Por exemplo, o nosso grupo de doenças tropicais desenvolve projetos nas comunidades que visam a proteger moradias e centros de concentração da população dos mosquitos que depois contagiam com o paludismo. Por exemplo, houve um projeto muito interessante em parceria com a CITA de utilizar tintas que, quer pela sua qualidade cromática, a cor afasta os mosquitos, e que tem a composição química que também contribui para o afastamento dos mosquitos. São exemplos concretos que posso citar neste momento. Ainda dos projetos mais antigos, posso citar também experiências de estudantes de ciências da educação que davam apoio escolar nas comunidades vulneráveis, por exemplo, na comunidade de Palmarejo Grande, perto da nossa universidade. E penso que ali o problema era como convencer as crianças, não é fácil, para que gostarem de estudar. Porque geralmente quando os estudantes iam lá, as crianças que tinham notas baixas perguntaram: não gosto da escola que a fiz não, mas depois, com algum tempo, houve algum progresso. Outro leque de experiências positivas da nossa universidade é cooperação com as ONGs. Trabalhamos com várias ONGs, também, por exemplo, na
comunidade de Moia Moia, onde neste momento a organização EcoCV desenvolve várias iniciativas comunitárias, por exemplo, no uso de algas marinhas como fertilizante ou formações para as mulheres de comunidade para o turismo rural. E a universidade dá o seu suporte. Então, aqui podíamos comentar muitos exemplos, mas penso que o tempo já não me permite. Um minutinho. Então, outra experiência que podia aqui comentar é o nosso doutoramento. A Universidade João Piaget já está na terceira edição do doutoramento em desenvolvimento e globalização sustentável. É um curso que oferece 3 variantes: desenvolvimento humano, ciência regional e economia digital. E ali todos os trabalhos são, digamos, muito empíricos. Quer dizer, sempre a universidade, desta maneira, sublinha a sua missão, enquanto 20 anos atrás o principal objetivo era trazer a ciência para Cabo Verde. Agora o desafio é penetrar intelectualmente as ilhas de Cabo Verde. E as teses de doutoramento, que uma já foi defendida, a outra vai ser defendida nas próximas semanas, e há uma dúzia de teses na fase final, exatamente debruçam-se sobre várias questões das ilhas de Cabo Verde, desde problemas ambientais até a economia digital. Muito obrigado. Vou só refrescar de novo a pergunta. Como é que podemos divulgar a investigação que é feita nas universidades e promover a sua aplicação junto das comunidades mais afetadas pelos problemas sociais? Obrigado pela pergunta, mais uma vez. Bem, eu concordo que, de facto, as universidades têm que formar as competências, mas devemos perguntar sempre quais são as competências que nós precisamos, e as universidades têm que participar, digamos, nesse needs analysis. Eu acredito que, antes de divulgar os conhecimentos, as universidades, se calhar, têm que estar muito mais perto também das comunidades. Quando digo comunidades locais, o nosso país, digamos, os desafios que se colocam aos nossos países. E nós, vou só citar alguns exemplos do ICE. O ICE nasceu, digamos, assim como a Unisantiago, da identificação de necessidades que havia no mercado. Não é? E necessidades essas que constituíam-se desafios, não é? Para o nosso desenvolvimento, que era formar quadros que seriam capazes de servir, digamos, as empresas, sobretudo na área de gestão e marketing, e posteriormente a contabilidade. Mas nós sabemos que as universidades, como eu disse, para além de formar, digamos, quadros altamente competentes, também têm que saber identificar as necessidades, não é? Quais são os problemas que, digamos, são desafios para os nossos desenvolvimentos. E as universidades têm que estar, digamos, na vanguarda dessas discussões, claro, sempre em parceria com outras entidades públicas e do terceiro setor, na identificação daquilo que são, ou seja, que são os desafios, e também no desenho de soluções. Eu vejo, digamos, assim como acontece em outros sítios, onde os centros de investigação das universidades são referências na identificação de soluções protótipas que depois são desenvolvidos e transformados em produtos que servem, digamos, às comunidades. Assim surgiram as grandes empresas tecnológicas. E nós, o ICE, enquanto uma instituição de ensino superior, para além de formar técnicos para servirem as empresas, não é? Também temos dado alguma contribuição naquilo que é a formação pós-graduação, na área de ciências empresariais, fiscalidade, contabilidade e auditoria, e mais recentemente com doutoramentos em turismo, ciências empresariais, no sentido de nós também darmos essa contribuição de pensarmos o desenvolvimento, não só enviar técnicos para o mercado, mas pensarmos que técnicos temos e qual é a contribuição que podem dar e, digamos, refletir sobre os desafios do país. Recentemente, nós criamos ou redefinimos
a nossa política de investigação, e temos uma unidade de investigação, não é? E nós temos 4 linhas de investigação. Essas 4, digamos, linhas vão no sentido de, ou seja, ao encontro daquilo que são os desafios do país. O turismo sustentável, a promoção, digamos, de formações, ou seja, de investigação na área de gestão de recursos humanos e empresariais, auditoria e também marketing, como forma de nós darmos a nossa contribuição para impulsionarmos a forma como, digamos, se faz, uma forma, quer dizer, de nós ajudarmos, sobretudo as empresas, a terem, digamos, a ver novos caminhos de progredirem. E nós, nas ciências e empresariais, Cabo Verde, a maioria das empresas, quase 90 e tal %, são micro e pequenas empresas. E nós sabemos que o governo tem, digamos, os seus programas de apoio a essas empresas, mas seria bom que esses programas sejam desenvolvidos em parceria com universidades. E as nossas linhas de investigação também vão nesse sentido. Mas só para concluir, eu queria dizer que as universidades têm que partir sempre das comunidades. Comunidades do país enquanto comunidade e também dos problemas que se colocam ao país e das comunidades locais. O ICE, por exemplo, tem algumas parcerias com instituições como Raízes, que é uma instituição, uma ONG que trabalha em Santo há muitos anos, e o nosso turismo, ou seja, o nosso doutoramento em turismo, foi desenvolvido em parceria com essa ONG e outras entidades exteriores, mas o essencial é isso, é ver o que é que as comunidades precisam, não é? Fazer o início de análise, depois em parcerias com instituições locais e com o suporte do governo, porque não há investigação, não há, digamos, produção de conhecimento voltada para a comunidade sem financiamento, e o professor Joseph disse aqui muito bem, nós não temos uma instituição que, digamos, disponibiliza financiamentos, onde as universidades ou grupos de pesquisadores preparem os seus projetos e candidatam-se a financiamentos. Nós não temos isso. E nós, para servirmos as comunidades, nós sabemos que a produção de conhecimento tem o seu custo. E para servirmos as comunidades é necessário termos também essas condições financeiras. Concluindo, a divulgação dos conhecimentos que se produzem nas universidades, elas têm que partir primeiro, ou seja, a própria produção do conhecimento tem que partir das comunidades. Então, as comunidades, ou seja, primeiro, as universidades também têm que ser proativas nesse sentido. É irem às comunidades, fazer o índice de análise, e depois trazer, digamos, as necessidades que foram levantadas para os centros de investigação, não é? E depois transformar todo o conhecimento produzido, digamos, em produtos, soluções concretas que possam servir às necessidades levantadas. Então, esse relacionamento universidades, comunidades, e diria também o poder político que se calhar financia, seria muito importante para nós começarmos a construir, digamos, o ecossistema científico aqui em Cabo Verde. Obrigado. Somente muito obrigada. Só para relembrar a segunda pergunta ao doutor, como é que podemos divulgar a investigação que é feita nas universidades e promover a sua aplicação junto das comunidades mais afetadas pelos problemas sociais? Muito obrigado pela pergunta. Eu, mais uma vez, volto com aquilo que esteve no alicerce da criação da Universidade de Santiago. Nós, internamente, acreditamos que o sucesso relativo da Universidade de Santiago tem a ver com a forma como ela foi criada. Antes da universidade ser criada, no processo da edificação da universidade, tivemos um trabalho que para nós foi estratégico, que é elaborar o plano estratégico da Universidade de Santiago. Muitas universidades nasceram e tiveram o seu plano estratégico mais à frente, e nós, antes de abrirmos, tínhamos um plano estratégico. Não há nada que se faça na Universidade de Santiago hoje que não está previsto desde o início para ser feito. Este foi o segredo, portanto, da forma como a Universidade de Santiago cresceu. Todos os departamentos,
todas as áreas científicas, toda a nossa, portanto, extensão. Então, nós criamos a Universidade de Santiago em cima de 3 pilares que são indissociáveis, que é o ensino, pesquisa e extensão. E há projetos para cada um desses pilares, desde o início. E nós, portanto, criamos os cursos para parte do ensino, mas a pesquisa e a extensão sempre foi uma grande preocupação nossa. E desde o início, a Universidade de Santiago, em termos, por exemplo, de extensão, que é a nossa relação com a comunidade, realizamos pelo menos 100 eventos por ano. Portanto, já realizamos mais de 1000 eventos de extensão, portanto, ao longo da nossa existência. E nós temos programas do tipo o S Comunidades, que é, durante uma semana, a universidade vai estar numa comunidade para fazer um trabalho sério na comunidade. Desde limpeza de praia, pintura de escola, formação de línguas e despiste de doenças. Cada curso tem um programa intensivo que vai fazer naquela comunidade durante uma semana. Já fizemos mais de 12 US comunidades, quase todos os municípios de Santiago já fomos, e temos um outro programa que é Rotas do Arquipélago. Durante uma semana por ano, vamos a uma ilha, descobrir a ilha, né? E com todos esses programas que eu falei, e vamos fazer numa ilha. Já fomos a todas as ilhas do país, falta apenas São Nicolau, que em princípio será este ano. Temos os roteiros Mundi, que é a forma de nós dialogarmos com a diáspora e com o mundo também. Portanto, um conjunto de programas de extensão e uma série de conferências que diariamente estão a acontecer na universidade, que nem eu dou conta, porque há uma dinâmica própria que toma conta da universidade, nem o reitor dá conta das coisas que vão acontecendo. Portanto, é uma dinâmica muito forte. E nós temos estado a trabalhar em termos de pesquisa com os nossos alunos, fazerem programa, portanto, o TCC, o trabalho de conclusão de curso, a nível de mestrado, pesquisas aplicadas e os nossos também, e, portanto, doutores e professores que também fazem investigação e têm que publicar e vamos fazer várias publicações. Eu mesmo, na próxima semana, vou lançar 2 volumes do meu livro de doutoramento, que também é uma criação da US Edições. Portanto, esse é o trabalho, mas nós acreditamos que o financiamento, por exemplo, do ensino superior, que nós temos estado a reivindicar muito, eu participei no grupo que fez esse estudo, e reivindicamos muito que o sistema de financiamento do ensino superior tem que ser repensado. Porque o financiamento não pode ser só para a instituição pública. Porque a instituição privada também é pública, também faz um serviço público. Porque a universidade foi criada, a Universidade de Santiago foi criada no interior de Santiago porque não havia universidade pública. Porque as pessoas tinham que vir ter com a universidade e pagar triplo o valor. E nós decidimos levar a universidade para evitar esse custo social. Isto tem que ser valorizado. Portanto, e também a forma que nós entendemos que dar propina aos alunos não é financiamento do ensino superior. Porque está-se a financiar as famílias, mas depois as instituições. Porque as propinas são de estudantes que já estão lá. Se o Estado não pagar, o estudante terá que pagar. Agora, para a instituição, tem que haver uma linha de financiamento própria para poder, portanto, a instituição preparar uma oferta qualitativa para os alunos. Portanto, todo esse sistema tem que ser repensado para nós podermos formar alunos que possam chegar, portanto, nas Big Four, portanto, nas grandes consultoras mundiais e terem lugar para trabalharem como consultores. E não irem para a obra e não irem para a limpeza quando emigrar. Ok? Obrigado.
Muito obrigada aos doutores. Agora vamos passar para as perguntas. Infelizmente vamos ter 3 intervenções, mas de perguntas. Comentários não vamos aceitar. Só as pessoas que vão fazer perguntas, porque nós temos que respeitar o tempo e cada um terá que ter 30 segundos para fazer a pergunta, está bem? Eu vou marcar. Vai ser rápido. Boa tarde, tudo alguém que está ali. Não está contente com pessoas que estão no público. Assim, só para esclarecer, senhor da universidade e senhor da universidade. Foi primeiro na UNICV, na fase exposição lá na abertura. Não está espera que no dia de 25 anos, foi convidado